Olá, usuárias e olá, usuários do Minuto IA. Hoje o nosso objetivo é fazer uma aula um pouco mais diferente. Uma aula mais curta, mas muito importante para vocês. Hoje nós vamos aprender a como aplicar o nosso template. Sim, o template, aquela funcionalidade que exporta a minuta gerada dentro do Minuto IA com o timbre e a formatação da sua organização. Vamos lá, pessoal. Inicialmente, a gente precisa criar uma minuta dentro do Minuto IA para ter a possibilidade de criar o template, né? Fazer a inserção do nosso arquivo de template. Portanto, estou aqui com uma minuta de contrato criada dentro do Minuto IA. Como que eu vou aplicar o meu template, pessoal? Depois de eu fazer a minuta, analisá-la, revisá-la caso necessário, no canto superior à direita, eu tenho vários comandos. Entre eles, este botão de aplicar o template. Ao clicar em aplicar o template, eu tenho todo um passo a passo, inclusive uma demonstração visual e um exemplo prático que a própria plataforma te oferece a como criar o seu template. Mas, pessoal, hoje o objetivo é ensiná-los a construir esse documento que vai ser o seu arquivo de template. Inicialmente, é importante que vocês entendam que o arquivo de base do template, ele vai estar, na verdade, ele deve estar em formato de Word ou em formato de Google Docs, que são os formatos em DocX. No nosso exemplo, vou trabalhar aqui com um documento no formato do Word. E essas que vocês estão vendo são as únicas informações que vão constar no seu arquivo DocX para ser inserido como arquivo de template. Vocês podem verificar que neste meu arquivo em si, eu só tenho o timbre da minha organização, no caso da JAI, no caso do Minuto IA, e além disso, tenho também o escrito minuta entre parênteses. Pessoal, eu chamo a atenção de vocês para este escrito minuta entre parênteses. É justamente nessa informação, nesta escrita, que todo aquele arquivo, todo aquele documento que foi gerado no Minuto IA vai substituir. O minuta entre parênteses, ele vai perder o seu lugar para todo o conteúdo de texto que está constando do Minuto IA, daquela peça que foi elaborada. Então, dentro do minuta entre parênteses, no seu arquivo de template, deverá constar toda a sua formatação. Então, você vai ter que definir dentro do minuta entre parênteses toda a sua fonte, o tamanho da fonte, você vai definir o seu espaçamento, o seu alinhamento, recuo, enfim, todos os ajustes quanto à formatação que você pretende que seja preservada na peça a ser exportada. A única informação complementar que poderá constar do seu arquivo de template é tão somente a sua assinatura, certo? Então, recapitulando, o seu arquivo de template vai conter o timbre da sua organização, seja ela qual for, um cabeçalho, rodapé, eventualmente. Além disso, vai conter o escrito minuta entre parênteses e, caso queira o usuário, também a assinatura sua respectiva. Pessoal, após isso, você deverá fechar o seu arquivo de DocX. Ao fechar o seu DocX e estar dentro da parte da aplicação do template no Minuto IA, vocês vão se direcionar a novo template. Aqui neste ambiente, pessoal, vocês vão inserir justamente aquele arquivo em DocX que vocês fizeram, seja ele em Word, seja ele em Google Docs. E aqui no caso, estou simplesmente arrastando esse meu arquivo em DocX para a minha personalização do meu template. Porque a partir de então, eu terei a possibilidade de exportá-lo. Então, fiz o carregamento do meu arquivo na aba de novo template. Eu tenho a possibilidade, caso queira, de salvar esse meu template para que eu utilize em casos futuros, e eles vão ficar armazenados aqui neste campo de templates salvos.
Depois de inserir esse meu arquivo de template, eu ainda tenho a possibilidade de definir a minha formatação dentro do meu ambiente, clicando nessa chavinha e fazendo a formatação que eu pretendo utilizar. No caso, eu quero que mantenha a formatação do meu template. E após eu inserir meu arquivo em DocX, no canto inferior, eu defino o formato que eu quero exportá-lo. Se é em formato em DocX, se é em formato PDF ou em ambos. No meu caso, quero somente em DocX. E após, clico em aplicar o template. Depois que for concluída essa exportação, pessoal, o usuário tem a possibilidade de fazer o que ele quiser com aquele arquivo exportado, certo? Então, por exemplo, justamente essa peça que eu acabei de fazer a exportação, eu abro ela aqui no meu editor de textos utilizável, seja ele Word, seja ele DocX, seja ele Google Docs, e posso fazer ali ajustes finos, eventualmente necessários, naquela peça pretendida, certo? Então, como vocês podem verificar na tela, ah, este foi o meu template sendo aplicado, exportando a formatação, assim como o timbre da organização a qual eu estou vinculado. Inclusive, aqui no caso, trazendo a minha respectiva assinatura. Portanto, ficamos por aqui com essa aula. É uma aula um pouco mais curta, mas tenho certeza que muitas pessoas estavam interessadas nela. Então, aguardo vocês para os nossos próximos encontros e até mais.